e tribos juntas, um povo a erguer, honrando o nome que nos Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês. Estou aqui hoje iniciando mais uma live no nosso programa Palavra Viva, programa voltado para a leitura expositiva do nosso Deus. E hoje nós não vamos ter a leitura expositiva na sequência do livro de Isaías, mas hoje nós vamos ter um tema aqui muito importante que eu quero tratar com vocês, que é a respeito do tema de porque temos que fazer eu vou pegar um tema que é relacionado a uma motivação de Deus em razão de Deus ter perdoado Adão e Eva desde o início, porque isso é pouco falado, é pouco ensinado dentro das igrejas. E aqui no programa Palavra Viva eu quero trazer para vocês apenas uma parte da questão, o porquê que Deus tem que dar o perdão imediato para Adão e Eva, para que eles possam viver e buscar viver em paz e reconciliação com o próprio Deus e com eles mesmos. Um dos motivos disso é porque Deus, conhecendo o ser humano como ele é, Deus vai tratar e resolver uma questão crucial dentro do coração do homem, para que ele não venha se desviar do caminho da verdade e ele não venha viver em conflito constante, que talvez é o que você vive. Talvez você está vivendo a vida aí em conflito com Deus, conflito com você mesmo, conflito com as outras pessoas, e talvez vivendo uma vida aí não muito boa, uma vida de problemas, dificuldade, e uma vida que não tem paz. Você vive em uma vida onde não existe paz e tranquilidade na sua vida. E um dos motivos que te leva a viver uma vida sempre em conflito e não ter paz na sua vida é porque essa questão não foi resolvida na sua vida. Precisa ser resolvida. E às vezes pessoas dentro da igreja, vivendo, sendo cristão, mas ainda vivendo essa mesma dificuldade e não tem os seus conflitos resolvido em sua vida e vive uma vida amargurada, triste e uma vida de revolta. É isso mesmo. Muitas pessoas vivem revoltadas porque estão presas em uma condição espiritual, não só questão espiritual, mas uma questão que na sua vida ela não conseguiu se resolver e não tem como resolver. Por quê? Porque somente o Criador, aquele que te fez, aquele que te criou, é que pode resolver essas questões dentro do teu coração. E isso tem tudo a ver com Gênesis 3, onde Deus vai lidar pela primeira vez. O problema do pecado vai ser tratado em um ser humano caído, perdido, irreconciliável, filho de Satanás, filho do diabo, e que ele tem como aprendizado, tem como carreira, tem como escola desenvolver todo o caminho diabólico e satânico em sua vida. Então, as pessoas caídas após a queda, nossos pais, Adão e Eva, pecaram e com isso arrastaram a humanidade toda nesse lamaçal de pecado, contenda, briga, fofoca, discórdia, corrupção, maldade, malignidade, assassinatos, violência, prostituição. Tudo que não presta está dentro do ser humano, está na semente, que todo ser humano nasce com essa semente maligna, que conduz ele a um aprendizado constante de sempre praticar e fazer o que é mal. Nunca é fazer o que é bom, nunca fazer aquilo que vai te levar à sua salvação e à sua reconciliação com Deus, e também não vai levar você uma vida de paz e tranquilidade aqui na terra, que nem Jesus diz.
Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Não é dinheiro, não é situação financeira, não é nada disso. Abundância é o quê? É você não ter nada e não sentir falta das coisas. Tá? Porque você não tendo nada e sentindo falta de tudo, esse é o ardil de Satanás. A gente vai aprender sobre o ardil, Paulo vai falar disso. É o ardil, é a ferramenta que Satanás usa para instigar a sua carne a entrar em conflito, em guerra, e levar você a cometer todo tipo de coisas erradas aqui nesse mundo. Então, nós vamos aprender lá no início de Gênesis como Deus resolveu todos esses problemas na vida do primeiro casal, que é Adão e Eva. Para isso nós vamos precisar ir lá para o livro de Gênesis, né? E desde já eu peço para vocês, dê o joinha, o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo aí, todos que estão assistindo, e fica aí comigo para que vocês possam acompanhar esse entendimento maravilhoso da leitura expositiva da Palavra de Deus aqui no programa Palavra Viva, programa voltado para a leitura expositiva do nosso Deus, que é a água viva, que transborda e dá vida a todos aqueles que estão mortos e caídos em seus pecados e delitos. Então vamos ver como é que Deus resolveu essa questão em Adão e Eva, porque é crucial esse entendimento para que você hoje possa entender que você tem que passar pelo mesmo processo de Adão e Eva para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então eu vou colocar aqui a gente vai ver aqui o ardil, né? O ardil de Satanás é em 2 Coríntios 2:1, que é a ferramenta que o diabo vai usar. Mas vamos ler na Bíblia Logos. Vamos ver aqui como é que se deu esse problema aqui na questão do pecado do homem e da mulher, né? Que eu vou ler o processo de como entrou o pecado e depois nós vamos ver como é que isso foi trabalhado. Essa questão foi trabalhada. Para você que está no Instagram, no Substack e no Hubble, a Bíblia está aqui abaixo. E para você que vai assistir depois no Hubble e no YouTube, está aqui do lado, acompanha comigo a leitura. Primeiro nós vamos ver como o pecado entrou. O pecado do homem e da mulher. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, disse Deus, e nem comam. Disse Deus: não comam e nem sequer toquem nele. Deus não disse na questão de não tocar, tá? Isso aqui foi invenção da mulher ou ela foi ensinada errado. Porque Deus não ensinou a mulher. Quem ensinou a mulher foi Adão, que estava debaixo da autoridade dele. Nem sequer toquem nele, no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento os olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira uma nas outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher.
Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldito é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sob o próprio ventre, rastejará no pó enquanto vive. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse, né? Farei mais intensa as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido. E ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinho e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que voltes à terra da qual foi tomado. Pois você foi feito do pó, e ao pó tornará. Paraíso perdido. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: veja, agora os seres humanos se tornou semelhante a nós, pois conhece o bem e o mal. E se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Aí, aqui, a gente acabou de ver como é que Adão e Eva tiveram problemas e tiveram dificuldade no seu relacionamento. A primeira coisa que acontece com Adão e Eva é que todo tipo de malícia, todo tipo de mentira, engano, acusações entram na vida, porque o homem, ele diz a Deus, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Foi a mulher que me deste. Então ele aponta Deus como a possível causa do seu problema. Por quê? Porque ele não se atentou pela sua própria necessidade, que ele viu a sua própria necessidade de ter uma companheira e Deus supriu. Então foi desejo dele ter a mulher, não desejo de Deus, de lhe dá-la. Tá? Então o homem comeu e passou a ter medo. O homem se escondeu. Ouviram o Senhor Deus que caminhar pelo jardim e esconderam-os entre as árvores. Então o medo passou a fazer parte. Ele respondeu: ouvi que estavam andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, ó. Tá vendo? O medo, que é um sentimento ruim, perverso, entrou na vida de Adão e Eva, pois estava nu. Tá vendo? O medo, nudez explícita, agora está causando problema né, na cabeça dele. Quem mostrou que estava nu? Você comeu do fruto que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Agora ele acusa Deus. Foi a mulher que só me deu. Ela ofereceu do fruto e comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou. Respondeu ela: foi por isso que eu comi do fruto. Tá vendo? A serpente me enganou. Então ela acusa também a serpente, não toma a responsabilidade para si. Então o homem aqui se torna um homem caído, depravado, que corre de todas as suas obrigações, corre de todos os seus compromissos e não quer, e agora ele está perdido e destruído e não sabe mais como viver e não sabe mais como ter um relacionamento perfeito com Deus, e está tendo problema com sua própria esposa, está acusando a mulher. E a mulher está acusando a serpente. Então quer dizer,
estão completamente perdidos, desligados da fonte. Morreram, o espírito de vida de Deus morreu e agora eles estão vivendo uma vida totalmente depravada, destruída e não sabe lidar e tratar com seus problemas e com as suas dificuldades de relacionamento na vida. Por quê? Porque estão caídos, depravados e não sabe como tratar os problemas que surgem de dentro para fora por causa da presença de Deus que traz julgamento, que traz uma penalidade, que traz uma condenação sobre todos aqueles que pecam contra Deus. Então ele está tendo ele não sabe tratar e lidar com o seu pecado. Por quê? Porque o homem em si, ele não sabe resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Paulo vai falar isso lá em Romanos 3:23 sobre essa questão. Olha como é que o homem se tornou depois de pecar. Romanos 3:23, ó. Estou no 4:23. Três 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então, o homem, para ter um relacionamento com Deus, ele tem que atingir o padrão de perfeição da glória de Deus, da santidade de Deus. Então, Adão perdeu esse padrão e não sabe o que fazer. E não tem a menor ideia de como resolver essa questão. E no capítulo 6:23, também, vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, ou presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui Paulo já fala sobre o salário do pecado. Adão e Eva, outras versões falam granjeou ou trabalhou, né? Ao crer na palavra da serpente, o salário, atingiu um salário. O celular agora resolveu tocar, já não basta o barulho lá fora, agora o celular resolveu tocar. Aí o salário do pecado é a morte. Então a questão de Adão e Eva, eles tiveram como salário, como ganho final da sua rebelião contra Deus, morte. E a morte operando neles começou a pôr todo medo, toda desconfiança, toda toda perversão, né, sexual e tudo mais. Tá vendo a sua mulher nus, né, a perversidade na área na moralidade, né, a moralidade agora atingida, né, porque ele tá vendo a sua mulher nu e, né, tá tendo sentimentos maliciosos contra a sua esposa. E tudo isso todo esse mal está atingindo Adão e ele não sabe como resolver essa questão. Então começa a entrar em Adão toda a amargura, todo sentimento ruim em Adão. Então, como é que Deus agora ele fez para solucionar essa questão na vida de Adão, para que ele pudesse viver no mundo, apesar do mundo caído, mas para que ele pudesse ter comunhão com Deus, ter um perdão e ter um relacionamento com Deus e viver perto, na presença, ali perto do Jardim do Éden, na região do Jardim do Éden, perto da presença de Deus. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua esposa. Quer dizer, um animal inocente morreu para cobrir a nudez, a malícia e todo o pecado de Adão e Eva. Isso aqui nós chamamos, é o segundo broto evangelho. O primeiro broto evangelho, está no capítulo 3:15, é que Deus diz à serpente: uma vez que isso
que fez isso, maldita é você. Aí Deus está dizendo, capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, ele vai dizer ao animal, ele vai jogar uma maldição sobre o animal, sobre o seu corpo, e também vai dar o broto evangelho, que é a forma pelo qual Deus vai reconciliar o homem com Deus. Então Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre. Rastejará no pó enquanto viver. É o verso 15. Agora está falando para o mal que a serpente, que é o próprio Satanás, fez com que entrasse no mundo, através do seu engano e sua mentira. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, entre a descendência de Satanás. Todos que nascem de Eva agora são filhos de Satanás. E o descendente dela, e o descendente da mulher. Ele te ferirá a cabeça. Então vai nascer um descendente só da mulher, sem o homem, porque Jesus Cristo é esse descendente que haveria de nascer. Ele nasceu só da Virgem Maria, ele não nasceu de uma mulher que já tinha tido relação com um homem, no caso seu esposo, seu noivo José. Nasceu só da semente da mulher, descendente dela. Ele te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Jesus, que é o descendente da mulher, destruiu toda a maldade, toda a morte que foi introduzida através da queda. Toda a morte que passou a fazer parte da vida de Adão e Eva, e eles arrastou toda a sua descendência, toda a sua semente foi arrastada nessa morte. Mas no futuro, que é o nosso passado, Jesus já veio para nós, mas para eles era o futuro de Adão e Eva e seus descendentes, haveria de vir um homem nascido só de mulher, que pisaria sobre a cabeça da serpente e destruiria esse mal, dando vida e vida em abundância àqueles que crê no descendente, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E você lhe ferirá o calcanhar. A morte de cruz para o Filho de Deus, que é o próprio Deus, foi apenas como ferir o calcanhar de Jesus, o descendente da mulher. Então aqui é o primeiro broto evangelho. Eu considero o próximo broto evangelho o verso 21, Gênesis 3, que é a forma pelo qual o homem vai ser perdoado do seu pecado, crendo que se um animal inocente morrer no seu lugar como um holocausto ou sacrifício, Deus perdoa o seu pecado. Então foi isso que aconteceu. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. E assim foi coberto o pecado de Adão e Eva. E o que isso tem a ver com o ardil que Paulo vai falar lá que Paulo vai tratar em Coríntios, que a gente já vai ver. O que tem a ver é que se Deus não perdoa Adão e Eva aqui, eles tão pouco podiam viver ali em volta do jardim que representava a presença do Senhor, eles não poderiam viver. Por quê? Porque no verso 14, quando Caim matou seu irmão, a morte de... Deus vai tratar com Caim. Então, Gênesis 4:10. Então Deus diz: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará mais boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra, e da tua presença, e me transformaste em um andarilho sem lar, ou um vagabundo sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor Deus pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matar. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod. Nod significa terra da peregrinação, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade, ao qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irad. Irad gerou Meu Jael gerou... Continua, mas eu quero voltar aqui com vocês
que é aqui, ó. Caim saiu da presença do Senhor. Então, Deus expulsou Caim da presença do Senhor. E esse expulsar é entregar Caim à própria sorte. Seria um vagabundo errante. Viverei errante, sem ninguém, sem Deus. E nós sabemos, que se eu continuar na história aqui, que a geração de Caim se misturou com uma geração rebelde da geração dos filhos de Deus, que provavelmente é a geração de Sete, que a partir de Sete começou a se invocar o nome do Senhor. A geração que vivia na presença do Senhor, ali perto do monte do Senhor, chamado Monte do Senhor, mas era o Jardim do Éden, ali, e eles viviam ali, na presença de Deus. E esses dois povos se multiplicaram sobre a terra, e no Gênesis 3 eles se encontram e tem aquele chamado os gigantes, ou os homens poderosos na terra. Aí cada igreja, aí, cada grupo religioso vai fazer uma interpretação diferente, e não é esse o meu caso aqui, que eu não quero interpretar, eu não quero fazer um exegese e fazer hermenêutica a respeito desse assunto, mas é só que, para mim, os filhos de Deus que viviam ali no Jardim do Éden, que tinham se reconciliado através dos sacrifícios de animais, principalmente a partir de Sete começou a invocar o nome do Senhor, uma geração toda de Deus, dos filhos de Deus, se juntaram aí, né? Os filhos dos homens viram como era bela as filhas os filhos de Deus, no caso pode ser, não é, os filhos de Deus no caso pode ser, alguns dizem que é anjo, eu acredito muito pouco, porque anjo não pode, Jesus deixou claro que anjo é assexualizado, né, não tem sexo, quando ele foi questionado pelos fariseus, pelos saduceus lá, os religiosos da época de Jesus que não acreditavam em ressurreição, né, e outros que acreditavam em reencarnação. Os que acreditavam em reencarnação, os sacerdotes e fariseus mandaram eles lá testar Jesus, né? Então Jesus disse para eles que eles não conheciam as escrituras e nem o poder de Deus, porque no céu ninguém casa e dá em casamento, todos vivem como os anjos de Deus. Então quer dizer, é assexualizado, um anjo não tem sexo. Mas não é isso aqui que eu quero defender, nenhum ponto, nenhum outro. Eu só vou colocar a minha posição, é que eu creio que não seja anjos caídos, mas que sejam os filhos de Deus, que é esses que ficaram na presença de Deus, e a raça de Caim, filhos dos homens, que saíram da presença de Deus e andavam em seus pecados e delitos, e assim dois povos distantes por muito tempo, dentro da genética, quando cruzaram, deram filhos gigantes. Hoje, nos nossos tempos, quando se cruzam, não dá gigante, dá nanismo, né? Dá defeito, nasce sem fala, mudo, surdo, faltando pedaço. Mas naquela época, provavelmente eram pessoas de estaturas chamadas de gigantes, né? Homens aí de seus 3, 4 metros, até talvez 5 metros aí de altura, né? Que foram reis e que dominaram, né? Que dominaram aquele tempo. Por causa do poder, força, por causa do seu poder, sua força e sua violência. Então, os homens se perderam todos da presença do nosso Deus e se tornaram um bando de gente inútil. E depois, os filhos de Deus que passaram pelo processo de santificação, né, que está no verso 21, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestir. Por quê? Porque tinha que haver um perdão. Porque se não houvesse um perdão e uma reconciliação, o estado do homem é o estado que Caim se encontrou quando não houve perdão. E aqui agora você vai ver o estado de um homem que não conseguiu obter o perdão de Deus, não obteve o perdão de Deus. Olha o seu estado, que é de morte, e começa a produzir morte à sua volta. Adão teve relações com essa mulher que engravidou quando deu à luz a Caim, diz. Com a ajuda do Senhor tive um filho. Então ela deslumbrou a oportunidade de que nesse filho fosse o descendente dela que talvez viesse destruir
e anular os efeitos malignos na criação de Deus. Mas não poderia, porque o filho não foi só dela. Adão teve relações. Quando Gênesis diz, quando a gente interpreta literalmente que é do descendente só da mulher, sem o homem, né? Então Adão teve relações e não poderia ser Caim. Tempo depois deu à luz ao irmão de Caim, o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros entre os animais as primeiras crias de seu rebanho, ou cordeirinho, né? O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado, quer ver? Transtornado, furioso, ficou bravo, irado. Então todo tipo, a maldade, a semente do mal nasce nele, ele começa a produzir todo tipo de maldade e perversidade. Todo fruto daquilo que é, daquele mal que está em Satanás e estava ali, que foi colocado sobre eles. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Então, se ele fizesse o que era certo, fizesse com o meu irmão, ele ia ser aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Então, ele tinha que dominar o pecado através do sacrifício correto, que era o quê? Derramamento de sangue. Hebreus vai falar, a carta dos Hebreus vai falar, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Deus já tinha mostrado em Gênesis 3:21 para Adão e Eva que um animal inocente deveria morrer, pagando o preço da ira de Deus sobre eles para que eles fossem perdoados. E isso era sinal, uma promissória para ser descontado no descendente da mulher no futuro, que é Cristo Jesus. Crendo nesse sacrifício, eles foram perdoados e puderam viver na presença de Deus ainda. Mas Caim aqui se rebela contra a vontade de Deus, que é o derramamento de sangue, e só leva a oferta de vegetais, que ele era agricultor. E Deus ainda, por amor e por misericórdia, pede a ele que faça correto. O que é o correto? Caim pregou o correto. Caim fez a forma correta. Era só ir lá e trocar com seu irmão os seus verduras e legumes e fazer um sacrifício de sangue. Mas ele rejeita. E assim, toda a maldade, toda a fúria, tudo aquilo que Satanás introduziu ao mundo, agora está na vida de Caim, florescendo e tomando conta dele. E Deus adverte, faz o que é certo e será feito. Aí o que Caim fez? Ele rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a voz de Deus. Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então Caim matou seu irmão. Então veja só, essa é a condição humana, quando não tem perdão, quando não tem reconciliação. E essa pode ser a sua condição. Você talvez não vai matar como Caim, mas o Senhor Jesus disse que se você se irá contra o irmão, contra uma pessoa em seu coração, e você falar mal dela, ou você falar mal, que você é doida, que você é maldita, e você gerar um sentimento de raiva, de ódio contra o seu irmão, você já o matou no seu coração, você já é um assassino. Então, para Deus, você não precisa consumar o fato para ser. Você não precisa consumar o fato para ser um assassino. Do Senhor Jesus, só o fato de você falar mal, odiar e ter raiva do seu irmão, para Deus você já é um assassino. Então isso precisa ser resolvido. E Caim matou Abel, consumou o fato, o salário do pecado da morte. Romanos 6:3. Então ele consumou. Então essa é a condição do homem caído. E precisa do favor de Deus para que ele seja perdoado. E o favor de Deus hoje é através de Cristo Jesus. Que lá, no próprio livro de Romanos 3:24, a gente viu o 3:23, agora vamos ver o 3:24. Porque o 3:24 é mais 3:23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, quer dizer, graça é favor imerecido,
nos declara justo por meio de Cristo Jesus, pelo meio do descendente da mulher, que é Jesus, que nasceu só de Maria, que confirmou, a profecia se concretizou, o evangelho se concretizou em Jesus. Jesus nasceu só da Virgem, que era Maria, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo e condenando, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Cristo Jesus. Então, aqui Deus mostra, Paulo está mostrando como Deus justificou. Deus fez esse mesmo trabalho lá perdoando Adão e Eva, para que eles pudessem o quê? Ter paz, alegria, longanimidade, perseverança, ter mansidão. Esse é o trabalho que Deus faz e realiza na vida daquele todo que crê. Agora que eu tratei desse tema, vamos ver o texto de Paulo aqui no nosso programa Palavra Viva, no canal Palavra do Avivamento. Não deixa de já dar o joinha, o like e se inscreva no canal. Se inscreva no canal para que vocês cada dia mais cresçam na presença do nosso Deus. Então, vamos lá para o que Paulo fala, porque eu comecei tudo falando sobre o ardil de Satanás. Paulo aqui mostra como que Satanás usa a questão do pecado na vida do homem incontinente, irreconciliável, para destruir ele. O simples fato de não haver perdão, de uma pessoa viver uma vida, a gente vai acompanhar aqui, né? Só pelo simples fato de uma pessoa viver sem entender a questão, né, que vai estar aqui. Deixa eu ver aqui se questão aqui, aí ficou na frente aqui, né? Ficou melhor. Aqui, ó. Eu não abri a câmera, aqui embaixo, né? Embaixo vocês vão ver aqui, ó. Vocês acompanhem comigo. O ardil de Satanás em 2 Coríntios 2:11. Isso aqui é especificamente para a igreja, para que a igreja possa entender que Paulo está tratando de uma raiz que pode trazer morte, que pode trazer consequências terríveis para dentro da igreja. E ele, com a sabedoria do Espírito Santo, ele vai tratar deste caso, que é de um homem que tinha tido relação com a... Ó, tem uma pessoa que está trabalhando em volta aqui, que está fazendo um muro aqui, a pessoa está gritando aqui, tá? Vocês ignora aí, tá? O grito que vem lá de fora, tá bom? Eu já pedi para ele não gritar e não falar alto, mas parece que ele resolveu ignorar, né? Aí o que acontece? O ardil de Satanás em 2 Coríntios 2, capítulo 11. O contexto, né? Mas espera aí que eu vou trazer aqui na Bíblia logo. É 2 Coríntios, capítulo 2, 11. 2 Coríntios 2:11. O que diz o texto? Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Por quê? Porque nós conhecemos os planos malignos de Satanás. Tá? Aqui é a respeito de um homem que havia cometido o perdão para o pecador, né? Para um homem que estava em Corinto levando uma vida devassa, onde ele teve relações com sua própria
madrasta, e a igreja de Corinto estava aceitando isso e não estava tratando. Então Paulo, depois de tratar desse problema, escrever 3 cartas na verdade, mas uma parece que se perdeu. Aí, depois de Paulo saber através de Timóteo que ele havia se arrependido, que ele havia se arrependido e voltado atrás no seu mau caminho, aí Paulo agora vai aconselhar o que a igreja deve fazer em relação a ele, para que não venha ele viver uma vida também, por não haver perdão, ele começar a ter uma vida amargurada, e essa amargura e essa tristeza de não ter obtido o perdão, que nem eu acabei de contar, demonstrar para vocês que Deus perdoou Adão e Eva, e houve reconciliação. Caim também, Abel também houve reconciliação, e não teve problema nenhum com Deus e com ninguém. Caim, do contrário, não recebendo perdão e não buscando a forma do perdão da forma correta, assassinou o seu próprio irmão. Então Paulo quer tratar de um pecado específico dentro da igreja de Corinto que aconteceu, e agora ele vai dar a instrução de como tratar esse irmão. E nesse tratamento ele vai dizer assim: o ardil de Satanás, segundo Coríntios 2:11. O contexto, o que Paulo queria dizer com isso. É interessante notar que Paulo não diz isso num contexto de batalha espiritual mística ou exorcismo, mas num contexto de relacionamento e perdão. Então aqui Paulo está tratando essa palavra, né? O ardil de Satanás, porque nós conhecemos as intenções de Satanás. Ele não está falando aqui, Paulo não está tratando de uma questão espiritual, de uma guerra espiritual, o anjo lutando contra Satanás. Não, ele está tratando de algo que é as manifestações da semente do mal que está dentro do coração do homem, que se não houver perdão, se não houver reconciliação e tratamento entre os irmãos, esse homem pode entrar num estado que vai levar ele a ter um problema e uma dificuldade. Então, isso aí, é uma questão de coisa aí, entendeu? Aí precisamos aí, né, tratar disso, né? Só um minutinho aqui que eu vou pedir um favor para uma pessoa aqui, tá? Então, o ardil aqui, muitos interpretam, eu já vi fazendo uma interpretação fora do contexto do que Paulo está tratando, e aí se perde a oportunidade de tratar com os irmãos e com a igreja, falando a intenção de Paulo e o motivo pelo qual ele está tratando dessa forma e dessa maneira. E Paulo, ele não trata de outras questões, ele trata de questões práticas do dia a dia da igreja, né? Então, vamos entender a situação. Havia alguém na igreja de Corinto que tinha cometido um pecado grave e foi disciplinado, afastado da igreja, né? Que é a disciplina. Hoje nem isso mais existe dentro da igreja, né? É um problema que precisa ser tratado dentro das igrejas, pela igreja. Essa pessoa se arrependeu. 2. O conselho de Paulo. Paulo orienta a igreja a perdoar e acolher esse irmão de volta, para que ele não fosse devorado por excessiva tristeza, que é o que aconteceu com Caim. Lembra? Volta o vídeo para você ver. Caim, porque não foi perdoado, não teve o perdão, a sua oferta não foi aceita, ele caiu em profunda tristeza e ficou com a cabeça cabisbaixa. Quer dizer, Deus falou: por que está transtornado? Por que você está com a cabeça caída? Faça o que é certo e você será aceito. E ele sendo aceito, haverá perdão e não haverá tristeza. Porque tristeza, chateação, medo,
tudo isso são sentimentos que vêm de Satanás, que vêm do mal, da malignidade e da perversidade. Então, se ele ouvisse a voz de Deus e a palavra de Deus, haveria o perdão e ele seria aceito. Ele seria lavado e remido pelo sangue de Cristo, que morreu no futuro deles, mas que era representado pelo cordeirinho que Abel tinha ofertado e que ele precisava ofertar. Então ele estava se consumindo por excessiva tristeza, e essa tristeza veio abrindo foi abrindo a porta para o mal, que é de Satanás, entrasse dentro dele, o pecado consumado, que é a morte consumada, entrasse em seu coração e o destruísse e levasse ele a cometer morte, ele mesmo morrendo, para sempre não tendo salvação, porque ele morreu sem salvação. Abel morreu salvo, seu pai Adão e Eva morreu salvo, a geração de Sete morreram salvos. Então, ele entrou nessa profunda tristeza. Então, o que o Paulo está fazendo aqui é a mesma coisa. Paulo está tratando de um pecador da mesma maneira. Só que agora, quem perdoa e quem demonstra amor, misericórdia e quem leva o tratamento é a igreja, que oferece a reconciliação por meio de Cristo Jesus, ensinando, discipulando ele de novo, orientando ele para que ele venha se arrepender de verdade desse pecado e ele entenda que ele foi lavado e remido pelo sangue de Cristo e que o seu pecado foi perdoado. A igreja demonstrar isso de uma forma clara, para quê? Para que ele não ficasse numa tristeza profunda, toda hora pessoas apontando e dizendo o pecado dele, né? Para que não seja devorado por excessiva tristeza. E essa tristeza, com certeza, ia trazer consequências ruins, tanto para ele como para a igreja. O ardil de Satanás, ou os planos de Satanás. O apóstolo explica que, se a igreja não perdoasse, Satanás tiraria vantagem disso, que nem tirou de Caim, lembra? Satanás aproveitou a vantagem que Caim já estava triste, já estava cabisbaixo, era um sentimento ruim, e aproveitou para tomar conta de fato de Caim e levar ele a cometer o assassinato contra seu irmão. Ou seja, um dos maiores ardis, armadilhas do diabo aqui, seria a falta de perdão, que nem foi em Caim. Por não ter perdão, Satanás usou a tristeza, por ele não ter sido perdoado, mas ter ficado triste, né? E o conduziu à morte, o estágio final da vida do homem, que é a morte. E ele matou seu irmão. A amargura e a divisão entre os irmãos, que ia trazer contenda, conflito entre eles. Ou de desespero de quem errou e não encontrou misericórdia. Portanto, conhecer os ardis, nesse caso específico que Paulo está tratando, significa entender que o inimigo usa a dureza de coração e a falta de reconciliação para destruir a comunidade. E isso é de fato verdade. Esse tipo de comportamento dentro da igreja, quando não começa pela disciplina, que é o correto que Paulo fez. Paulo disciplinou aquela igreja, mandou palavras duras como de disciplina e mandou a igreja disciplinar o irmão, que nem Deus fez com Caim, falou duro com ele, falou para ele, faça o que é correto e você será aceito. Ele foi afastado da igreja para ele sentir o abandono da igreja, para ele sentir tristeza, não remorso, tristeza de arrependimento, para ver se ele ia se arrepender. Por quê? Porque o pecado foi apontado e mostrado. Você pecou, você tem que se arrepender, porque você não vai ser aceito no nosso meio, porque nós estamos na presença de Deus, assim como Caim. Abel foi aceito por Deus, a oferta de Abel foi aceita, e Abel foi aceito junto também, e teve paz, alegria, bondade, e teve abundância na sua vida. Ele não sentiu a falta do perdão, ele não sentiu a falta de Deus. Então o Caim sentiu a falta de Deus, sentiu a falta de perdão e viu a acusação, e isso lhe pesou e conduziu ele o quê? Como ele não quis fazer o que era correto, levou ele à morte. Esse irmão do Coríntios estava no mesmo caminho. Então Paulo ensina a eles de como tratar esse irmão. Lógico, Paulo não precisou voltar lá em Gênesis para explicar tudo que eu expliquei, porque Paulo era um mestre, doutor da lei. Paulo era mestre, doutor da lei, linguista, falava várias línguas, vários idiomas, falava tudo. Então, ele podia entender, ele sabia muito bem o significado disso. Agora ele está falando isso para essa igreja, lá para que essa igreja pudesse, voltasse e
a esse irmão perdoar para que o irmão não viesse cair e não viesse aí entrar em desespero na sua vida, e alguns até acabam com suas vidas, que nem a gente vê hoje. Então o perdão dentro da igreja, começando pelo apontamento do pecado e a disciplina, vendo que a pessoa realmente se arrependeu com a tristeza de arrependimento em Deus, então a igreja deve acolher esse irmão, perdoar ele e tratar ele como irmão que foi perdoado, lavado pelo sangue de Cristo, e que agora ele tem plena comunhão de volta no corpo de Cristo, para que ele não venha se definhar, não venha se abandonar a igreja, não venha ficar triste. Então, tudo isso dentro da igreja precisa ser tratado. Só que hoje isso não acontece mais dentro das igrejas. Tudo isso foi abandonado dentro das igrejas e as pessoas não estão fazendo mais isso. As pessoas vivem dentro da igreja intrigado uma das outras, com raiva uma das outras, falta de perdão, falta de amor, falta de misericórdia. E tudo isso precisa ser tratado dentro das igrejas, tudo isso tem que ser resolvido. O problema é que não tem mais pastores. Esses que estão aí são falsos pastores. Eles não estão mais preocupados com a saúde da igreja, com a saúde dos irmãos. Eles não estão mais vivendo uma vida como Paulo viveu, como os apóstolos viveu, se entregando inteiramente ao ministério, ao trabalho de pastorear, com vontade, com desejo profundo de santificar a igreja de Cristo. Eles abandonaram. O que existe aí é uma igreja caída, derrotada, que vive na prática do pecado e do erro, e que não há disciplina, não há admoestação, e não há reconciliação, e não há perdão. E muitos vivem triste porque vivem no pecado e não houve tratamento do seu pecado. Então, como Paulo fez, hoje se faz necessário fazer nas igrejas. Mas a grande questão é que não temos mais pastores. É raro você encontrar pastores que têm realmente o interesse de cuidar da vida das ovelhas do supremo pastor, que é Jesus Cristo. O pastor, ou presbítero, ou missionário, ou ancião de uma igreja, né? Então, isso é o grande problema. Então, conhecer, quando Paulo diz, porque nós conhecemos as ardis de Satanás, é o quê? Conhecemos o processo do pecado no coração do homem, que leva o homem à queda, à morte espiritual e, por fim, à morte física e à condenação no lago de fogo. Nós conhecemos o caminho do pecado. Nós entendemos como esse processo dos planos de Satanás, ele age no mundo, ele age no meio da igreja, ele age na vida dos irmãos, ele age na família. Então nós conhecemos, nós temos pleno conhecimento disso. E tendo esse pleno conhecimento, que são essas questões, então a igreja de Deus deve ter um pastor que trate disso e que conserte isso e que arrume esses irmãos. Mas, infelizmente, no dia de hoje, não temos tido os pastores e lideranças que têm esse desejo profundo e tenha essa entrega de vida. Então, é isso aí que eu queria tratar e falar com vocês hoje. Agradeço pela presença de cada um. Não esqueça de dar o joinha, o like e se inscrever no canal, tá? E vamos orar, e eu vou encerrar essa transmissão aqui ao vivo. Tá pelo Facebook, tá pelo Substack e também tá pelo Instagram. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que acompanharam, estiveram assistindo comigo. O Vinícius entrou aí. Deus abençoe o Vinícius, que é meu vizinho aqui. Então, para vocês entenderem como é o plano, como é que Satanás entra na vida das pessoas e as destrói com seus ardis, que é o que? As pessoas não entendem que a briga, a contenda, a discórdia é o ardiz, é o plano de Satanás, é aquilo que ele colocou na vida de cada um quando o homem pecou e caiu. Então, essa maldade, esses pecados que você vive cometendo na sua vida, é o caminho, é o plano de Satanás, é as obras de Satanás, e você é filho de Satanás. Se você vive mentindo, falcatruando, enganando, roubando, fazendo qual palavrão na boca, vivendo uma vida errada na sua vida, fazendo tudo de errado, várias coisas erradas, não importa o tanto que você fez de certo. O certo que você faz, eu já tenho outro vídeo aqui, volta e assista outro vídeo falando sobre o trapo da imundícia. Todas as suas boas obras, todos os atos que você acha certo que você fez, nada disso serve para você. Nada disso vai te salvar no dia do trono branco, no dia do julgamento das obras, o qual ficará claro que todas as suas obras que você diz que é boa,
te levaram para a condenação do inferno. Por quê? Porque você precisa crer em Cristo Jesus, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregar a sua vida a Ele e crer nele. É isso que você tem que fazer, para que você não venha viver debaixo dos ardis, debaixo dos planos de Satanás e vivendo as obras de Satanás na sua vida. Então você precisa disso, para você passar por uma reconciliação. Para a igreja de Jesus hoje, aqui que somos todos nós os crentes verdadeiros, disciplina você, te admoeste e te ensina o caminho da verdade, com amor, com misericórdia, sem acusação, sem apontamento, para não haver tristeza em você. Então é isso que Jesus quer, porque Deus quer te salvar, porque Deus te ama, porque no Evangelho de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele te ama, e desde Gênesis 3, ele deu a oportunidade, ele deu o escape e a reconciliação consigo mesmo. Sempre houve a oportunidade do perdão e da reconciliação. E sempre houve os homens como Caim que rejeita o amor de Deus, a reconciliação com Deus e o perdão de Deus. Eles querem fabricar e fazer o seu próprio perdão. Isso é um erro, isso é um engano satânico. Você nunca vai conseguir produzir o seu próprio perdão. Você precisa de uma ação externa, você precisa de uma ação de fora. E eu estou aqui falando porque Deus colocou em meu coração de transmitir essa mensagem para você, é para você mesmo. Não adianta você querer correr, olhar pelo canto, olhar para fulano e para ciclano ou para a vida dos outros. É você que se acha bonzinho, é você que se acha justo, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu não faço fruta, eu faço... Nada disso te põe no céu. O que te põe no céu é o plano da salvação de Deus, é o Evangelho, é Jesus Cristo, é crer somente nele, confiar ele, confessar ele como seu único Salvador, crer que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos e crer no seu coração que ele é o Filho de Deus. E assim você será salvo. É de graça, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que Deus dá para você. Você não precisa fazer nada, não precisa fazer caridade, bondade, nada. Você só precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faça isso, vá no seu quarto, vá no banheiro, se estiver no serviço, aonde você estiver, dobre seu joelho e ore entregando a sua vida a Jesus. Rejeite toda a idolatria, toda a feitiçaria, todos os santos, todos os espiritismo, todas essas coisas que não te salvam, que não te levam à salvação. Rejeita tudo isso, tira todas essas maldições da sua vida e creia somente em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim você vai ser aceito na família de Deus e vai ser reconciliado com Deus. Então essa foi a mensagem de hoje. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar finalmente, né? Vamos orar. Falei que ia orar, mas continuei falando, né? Então vamos orar e vamos encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Derrama do Teu poder sobre a vida de todos aqueles que estão por todo o Brasil, por toda essa nação, escutando, ouvindo essa palavra e lendo. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, coloque na mente de cada um, por todo esse Brasil, todas as pessoas que estão precisando de reconciliação, todas as igrejas, Senhor, que não tem um pastor verdadeiro, que não tem aqueles pastores que fazem esse trabalho de reconciliação, que faz esse trabalho de discipular, ensinar o caminho da salvação e do perdão de Deus na vida de cada um, para que a sua igreja tenha vida e a tenha uma vida em abundância. Em nome de Jesus, ó Pai amado, entra na vida dessas pessoas, por todo o Brasil, onde tiver uma pessoa assistindo agora, ao vivo, depois, através dessa gravação que vai ficar no YouTube, Facebook, no Hub, no Substack e no Instagram. Entra na vida dessas pessoas, abençoa essas pessoas, salva essas pessoas, derrama da Tua graça, do Teu amor sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para louvor e glória do Teu nome. Eu oro e agradeço por esse programa, Palavra Viva, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado para você aí do YouTube. Vou deixar 4 playlists aqui para que você comece a fazer a leitura maravilhosa do nosso Deus. E no Facebook tem o link aí na descrição, tanto no Hub e no Substack também, na descrição do vídeo, está o link para você se inscrever no meu canal. Venha, se inscreva no meu canal, Alex e Palavra do Avivamento, canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe. Dá o joinha, o like, porque o YouTube entende quando você dá o joinha, o like, que esse vídeo é bom, o conteúdo é bom e manda para no mínimo mais 10 pessoas. Então faça isso, por favor. Dê o joinha, dê o like, se inscreva no canal. E vai ficar aqui 3 vídeos, 4
thumbzinha, 4 imagens aqui para você clicar e começar a leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.